A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem o título O pecado corrompeu a natureza humana. E para isso nós vamos utilizar alguns slides e as lições bíblicas deste trimestre têm o título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, diante disso, amados irmãos, nós vamos agora adentrar a lição de número 10 propriamente dita. Como nós vimos, o pecado corrompeu a natureza humana e a lição ela tem três tópicos principais que são a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão, é o título do primeiro tópico. Diante disso, também temos o segundo tópico, que tem o título A heresia que nega o advento do pecado, e o terceiro tópico, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então, confirmando isso e diante disso, queridos irmãos, nós vamos ver primeiramente que o tema da nossa lição é o pecado corrompeu a natureza humana. Isso quer dizer que, por causa do pecado, o ser humano se afastou de Deus e precisa ser salvo por Jesus. Então, o ser humano, queridos, amados irmãos, nós podemos observar que o ser humano ele se afastou de Deus. Ele se afastou por causa do pecado. Por causa do pecado, então, ele foi e se afastou de Deus. Então, diante disso, nós vamos verificar o seguinte: primeiramente, como ensinar a nossa classe. Então, como que nós vamos ensinar? Primeiro, vamos verificar o texto principal desta lição, que é o texto áureo, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que todos, se é todos, não é um ou dois ou alguns, são todos os seres humanos. Então o pecado ele tem a sua extensão, ou seja, ele é estendido a toda a humanidade. Todos pecaram. O que significa pecado? O pecado é o afastamento de Deus, é a transgressão da lei de Deus. Então, é importante frisar isso para a turma. Todos não está falando que é alguns, são toda a humanidade. E pecado é transgredir a lei de Deus, ou seja, desobedecer, é se afastar de Deus. E por isso estão destituídos, ou seja, fora da glória de Deus. Diante disso, nós vamos mais adiante e vamos verificar o seguinte, amados irmãos. A partir daí nós temos três lições simples para ensinar. Então, nós vamos verificar aqui que nós temos três lições simples para ensinar. Primeira lição da nossa revista, que os irmãos devem ensinar, é que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Então, é importante, queridos irmãos, frisarmos isso, que o pecado ele entrou no mundo por meio de Adão e Eva. Então veja bem que o pecado ele entra no mundo por meio de um casal. Deus criou Adão e Eva. Então quem é que criou Adão e Eva? Nós verificamos que Adão e Eva foram criados por Deus perfeitos, ou seja, sem pecado. Mas Satanás, ele vem e engana Eva.
e ela desobedece a Deus, e isso traz o que? O pecado para toda a humanidade. E isso confirma o texto áureo que nós lemos. Então, diante disso, isso quer dizer o seguinte, que todos nós erramos e pecamos. Nenhuma pessoa é perfeita. Isso é bom ficar claro para a classe. O autor do pecado é Satanás. O diabo incorporou na serpente. A serpente, ela enganou a Eva e Eva convenceu a Adão. Então, os olhos de ambos se abriram e eles tentam se esconder de Deus. Então, o pecado faz com que a pessoa queira se esconder de Deus. Então, eles perdem, assim, a comunhão com Deus. Então, perder a comunhão com Deus significa morte, e morte significa separação, se separou da lei de Deus. Por causa da desobediência, o pecado agora ele entra no mundo, então o pecado ele passa da pessoa de Adão para toda a humanidade e corrompe todo o ser humano, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, o intelecto, a vontade, a consciência e a razão, como nos diz a nossa lição. O segundo ponto para reforçar, para ensinar, que não pode ser deixado de falar, é o seguinte: é que o pecado separa o ser humano de Deus. O pecado fez o homem perder a comunhão com Deus. Então, o pecado faz o homem perder a comunhão com Deus. A morte, ela passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso quer dizer que nós erramos e pecamos e nenhuma pessoa é perfeita. Então, nenhuma pessoa é perfeita. Isso significa que o pecado trouxe a morte espiritual. E o que significa morte espiritual? Significa separação de Deus. Então, o homem foi separado não para Deus, mas foi separado de Deus. Ou seja, houve uma separação entre o ser humano e Deus. O terceiro ponto, uma terceira lição simples que nós devemos de ensinar é que Jesus é a única solução para o pecado. Ninguém consegue vencer o pecado sozinho, mas Deus enviou Jesus para nos salvar. Então ninguém consegue sozinho, mas nós temos a Jesus, que foi enviado por Deus. Então, quem aceita a Jesus, ele recebe o perdão de Deus e ele é reconciliado com Deus, ele é reconectado com Deus. Então, diante disso, nós temos uma dica prática para perguntar para os alunos: o que acontece quando uma criança desobedece aos pais? Essa pergunta, ela deve ser lançada. E vamos aguardar a resposta, e depois que os alunos responderem, nós vamos dizer e responder da seguinte forma: ela recebe uma consequência. O pecado também tem a sua consequência. Quando a criança ela desobedece os pais, ela recebe logicamente uma consequência. Da mesma forma, quando Adão ele pecou, também recebeu uma consequência. O pecado gera consequência. O que ensinar? Então nós vimos, agora vamos ver o que ensinar na nossa classe. Então vamos verificar o seguinte, que nós devemos falar devagar na aula, logicamente, no domingo. Então devemos dizer uma frase
e depois repetir a mesma frase de uma outra forma, porque assim cria um lastro. Quando nós repetimos, o aprendizado vem pela repetição. Então, quando nós repetimos, nós estamos criando um lastro para a aprendizagem. Por exemplo, o pecado nos afastou de Deus. Essa é a primeira frase. Agora, eu vou dizer a mesma coisa que o pecado nos afastou de Deus de uma outra maneira. Como? Dessa seguinte maneira: nós nos tornamos distantes dele. Então, falar que nós estamos distantes de Deus, também eu estou falando da mesma maneira que o pecado nos afastou de Deus. Uma outra forma para nós ensinarmos no domingo é usar exemplos do dia a dia, ou seja, do nosso cotidiano. Para explicar o pecado, devemos de utilizar, por exemplo, algumas coisas semelhantes a estas. Então, pode ser utilizado dentro da sala para explicar o que é o pecado. Se uma roupa branca cai na lama, ela fica suja. O pecado, ele suja o coração, ele suja o ser humano. Uma outra dica é fazer perguntas simples, não fazer perguntas difíceis. Perguntar, por exemplo, para os alunos: o pecado nos aproxima ou nos afasta de Deus? Aí você responde junto com a turma: claro que nos afasta de Deus. E isso vai ficando na mente do aluno. Diante disso, nós temos uma outra pergunta: o pecado, ele vai nos aproximar ou nos afastar? Logicamente, nos afastar. Isso é importante ser frisado. Agora, depois de perguntarmos isso, agora nós vamos levar os alunos a refletirem. Então, vamos dizer o seguinte: vamos repetir juntos, pedir os alunos para repetir juntos a seguinte frase: o pecado nos separa de Deus, mas Jesus nos salva. Assim, os alunos irão memorizar melhor aquilo que nós estamos ensinando. Uma outra forma que se pode ser utilizado para fazer esse ensino é fazer uma peça com os alunos, ou seja, pedir para que um aluno represente Adão, um outro aluno represente a Eva e um outro aluno represente a serpente. Então, pedir alguém para ler Gênesis 3 e fazer com que cada aluno represente a cena que está descrita em Gênesis 3. Isso torna o ensino mais visual e mais fácil de entender. Então, agora, como fazer a aula na prática? Então, primeiro, quando adentrar já na lição propriamente dita, cumprimente os alunos, leia o versículo devagar, ou principalmente o textuário, que é o versículo base para essa lição, explicar de forma simples, como nós já falamos, o que é o pecado, quem pecou, usar exemplos fáceis como objetos, como nós falamos, né, como a roupa, como a camisa branca que foi sujada, para falar do pecado, fazer perguntas fáceis, como nós já dissemos aqui, para manter a atenção da turma, e repetir os pontos principais no final da lição. Então, no resumo da lição, na conclusão, nós vamos chegar à seguinte conclusão, no final da lição: que o pecado, ele veio para o mundo por meio de Adão e Eva. O pecado, ele nos separa de Deus e Jesus é a única solução para o pecado. Então, nas palavras de encerramento, nós devemos de ter em mente o seguinte, que ensinar a palavra de Deus é uma grande bênção. Se vocês ensinarem com amor e paciência, Deus vai fazer uma obra no coração de cada aluno. Eu creio nisso e você também deve crer. Que Deus abençoe o ensino de vocês e em nome de Jesus vai ser uma bênção e até a próxima aula, se Deus nos permitir, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.